Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 331. Hoje vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulos 1 e 2 e Provérbios 27, versículos 21 e 22. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhá-los no qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que o episódio sair. É o dia 331. Hoje vamos ler Atos capítulo 10, 1 Coríntios capítulos 9 e 10 e Provérbios 27, versículos 21 e 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro e Cornélio. Vivia em Cesareia certo Cornélio, capitão da corte itálica. Homem piedoso que venerava a Deus com toda a sua família. Dava muitas esmolas ao povo e orava assiduamente a Deus. Pelas 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que entrava em seu quarto e lhe dizia: Cornélio. Ele olhou-o assustado e disse: Que queres, Senhor? Respondeu-lhe: Tuas orações e esmolas subiram à presença de Deus e foram levadas em conta. Agora, pois, envia gente a Jope para buscar certo Simão, apelidado Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. Quando o anjo que lhe falava partiu, chamou 2 criados e um soldado piedoso que os servia, explicou-lhes o assunto e os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles caminhavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para rezar por volta do meio-dia. Sentiu fome e quis comer alguma coisa. Enquanto preparavam, entrou em êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como uma enorme toalha, descida pelas 4 pontas até o chão. Continha todo tipo de quadrúpedes, répteis e aves. E ouviu uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Nunca provei alimento profano ou impuro. Pela 2ª vez ressoou a voz: O que Deus declara puro, não o tenhas por impuro. E isso se repetiu 3 vezes, e a seguir o objeto foi levado ao céu. Enquanto Pedro se perguntava qual o significado da visão, os enviados de Cornélio haviam perguntado pela casa de Simão e, apresentando-se à porta, perguntavam se aí se hospedava Simão, apelidado Pedro. Pedro continuava refletindo sobre a visão, quando o Espírito lhe disse: Vê, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitação, porque eu os enviei. Pedro desceu aonde estavam e lhes disse: Sou eu aquele que procurais. O que vos traz aqui? Responderam: O capitão Cornélio, homem que venera a Deus, apreciado por todo o povo judeu, recebeu de um anjo santo o encargo de chamar-te e escutar tuas palavras. Pedro os fez entrar e deu-lhes hospitalidade. No dia seguinte, pôs-se a caminho com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro entrou, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu a seus pés e lhe fez uma reverência. Pedro o ergueu, dizendo: Também eu sou o homem. Conversando com ele, entrou e encontrou muitos reunidos, e se dirigiu a eles. Sabeis que é proibido a qualquer judeu juntar-se a pessoas de outra raça ou visitá-las. Mas a mim, Deus ensinou que eu não considere profano ou impuro nenhum homem. Por isso, quando me chamastes, vim sem resistir. Desejo saber para que me chamastes. Cornélio respondeu: Há 3 dias, por esta hora, eu estava recitando a oração da tarde em minha casa, quando um homem com traje resplandecente se colocou diante de mim e me disse: Cornélio, tua oração e tuas esmolas foram ouvidas por Deus e levadas em conta. Envia gente a Jope e chama Simão, apelidado Pedro, que está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. Em seguida te fiz chamar e tiveste a bondade de vir. Estamos todos na presença de Deus, dispostos a ouvir o que o Senhor te ordenou. Pedro tomou a palavra. Discurso de Pedro.
Compreendo verdadeiramente que Deus não é parcial, mas aceita quem o respeita e procede honradamente de qualquer nação que seja. Ele comunicou sua palavra aos israelitas e anuncia a boa notícia da paz por meio de Jesus, o Messias, que é Senhor de todos. Vós conheceis o que aconteceu por toda a Judéia, começando pela Galiléia, a partir do batismo que João pregava. Deus ungiu com o Espírito Santo e poder a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os possuídos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que fez na Judéia e em Jerusalém. Mataram-no, pendurando-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e fez que aparecesse, não a todo o povo, mas às testemunhas designadas de antemão por Deus, a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou da morte. Encarregou-nos de pregar ao povo e testemunhar que Deus o nomeou juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão este testemunho a respeito dele, que em seu nome os que nele creem recebem o perdão dos pecados. Pedro não acabara de falar quando o Espírito Santo desceu sobre todos os ouvintes. Os fiéis convertidos do judaísmo que acompanhavam Pedro se assombravam ao ver que o dom do Espírito Santo era concedido aos pagãos também, pois o ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Então Pedro interveio. Pode alguém impedir que se batizem com água os que receberam o Espírito Santo como nós? E ordenou que os batizassem, invocando o nome de Jesus, o Messias. Eles lhe pediram que ficasse alguns dias. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado por vontade de Deus a ser apóstolo de Jesus, o Messias, e irmão de Sóstenes, à Igreja de Deus em Corinto, aos consagrados a Cristo Jesus com uma vocação santa, e a todos os que invocam, seja onde for, o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças sem cessar ao meu Deus por vós, pela graça que Deus vos deu por meio de Cristo Jesus. Pois por meio dele vos enriquecestes em tudo, com todo tipo de palavras e conhecimento. O testemunho sobre o Messias se confirmou em vós, a ponto de não vos faltar nenhum dom, vós que esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos confirmará até o fim, para que no dia de nosso Senhor Jesus Cristo sejais irrepreensíveis. Fiel é Deus, que vos chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Discórdias em Corinto. Irmãos, em nome do Senhor nosso Jesus Cristo, rogo que estejais de acordo e que não haja divisões entre vós, mas uma perfeita concórdia de pensamento e de opinião. Pois fiquei sabendo, irmãos meus, pelos de Cloé, que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao que cada um anda dizendo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. O Messias está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados invocando o nome de Paulo? Graças a Deus, batizei somente Crispo e Caio. Dessa forma, ninguém pode dizer que foi batizado invocando o meu nome. Bem, batizei também a família de Estéfanas, porém que eu saiba, não batizei mais ninguém. De fato, o Messias não me enviou para batizar, mas para anunciar a boa notícia, sem qualquer eloquência, para que não se invalide a cruz do Messias. A mensagem da cruz. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, para os que se salvam é força de Deus. Como está escrito, acabarei com a sabedoria dos sábios e confundirei a inteligência dos inteligentes. Onde há um sábio? Onde um letrado? Onde um investigador deste mundo? Deus não converteu em loucura a sabedoria mundana? Como, pela sábia disposição de Deus, o mundo com sua sabedoria não reconheceu a Deus, Deus dispôs salvar os fiéis pela loucura da cruz. Porque os judeus pedem sinais, os gregos procuram sabedoria, ao passo que nós anunciamos o Messias crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas para os chamados, judeus e gregos, um Messias que é força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Observai, irmãos, vós que fostes chamados, não muito sábios humanamente, não muito poderosos, não muito nobres. Ao contrário,
Deus escolheu os loucos do mundo para humilhar os sábios. Deus escolheu os fracos do mundo para humilhar os fortes. Deus escolheu os plebeus e desprezados do mundo, os que nada são, para anular os que são alguma coisa. E assim, ninguém poderá orgulhar-se diante de Deus. Graças a Ele, vós sois de Jesus, o Messias, que se tornou para vós sabedoria de Deus, justiça, consagração e resgate. Assim se cumpre o que está escrito: quem se gloria, glorie-se do Senhor. Capítulo 2. Sabedoria superior. Quando fui até vós, irmãos, não me apresentei com grande eloquência e sabedoria para anunciar-vos o mistério de Deus. Pois entre vós não decidi saber outra coisa a não ser Jesus Messias, e este crucificado. Fraco e tremendo de medo, apresentei-me a vós. Minha mensagem e minha proclamação não se apoiavam em palavras sábias e persuasivas, mas na demonstração de poder do Espírito, de modo que vossa fé não se fundasse na sabedoria humana, mas no poder divino. Aos maduros, propusemos uma sabedoria, não a sabedoria deste mundo ou dos chefes deste mundo que vão decaindo. Propusemos a sabedoria de Deus, mistério oculto por decisão divina, desde o passado para a vossa glória. Nenhum príncipe deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Porém, como está escrito, aquilo que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem mente humana concebeu, isso Deus preparou para os que o amam. Revelada pelo Espírito. A nós, Deus o revelou por meio do Espírito, pois o Espírito explora tudo, inclusive as profundidades de Deus. Qual homem conhece o próprio do homem, senão o espírito humano dentro dele? Do mesmo modo, ninguém conhece o próprio Deus, a não ser o Espírito de Deus. Portanto, nós recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, que nos faz compreender os dons que Deus nos fez. Expomos isso não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, explicando as coisas espirituais em termos espirituais. Um simples homem não aceita o que procede do Espírito de Deus, por isso lhe parece loucura. E não pode entendê-lo, porque só se discerne espiritualmente. Ao contrário, o homem espiritual o discerne inteiramente e não se submete ao discernimento alheio. Quem conhece a mente do Senhor para dar-lhe lições? Nós, porém, possuímos a mentalidade de Cristo. O livro de Provérbios, capítulo 27, versículos 21 e 22. A prata no forno, o ouro no crisol. O homem na boca que o elogia. Ainda que esmagues o nécio com a mão do pilão, não lhe tirarás sua insensatez. Pai no céu, nós te louvamos. Muito obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade de lermos, de começarmos mais um livro das Escrituras, que é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Senhor Deus, te agradecemos, pois cada página, cada palavra tua é verdade e vida. Tu, Senhor, és verdade e vida. Te agradecemos. Nos ajude a receber bem a tua palavra. Nos ajude a receber bem o sopro do teu Espírito Santo. Nos ajude a caminhar com o poder do Espírito Santo, a falar com o poder do Espírito Santo, a amar com o poder do Espírito Santo. Pois sem o teu Espírito, Senhor Deus, nós não somos nada. Retire de nós o teu Espírito e nós perecemos. Nós deixamos de existir. Então, por favor, Senhor Deus, envie o teu Espírito para renovar a face da terra, para nos dar forças, para nos dar a capacidade de sermos os homens e mulheres que tu nos chamaste a ser. Por Cristo nosso Senhor, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ok, então hoje tivemos um momento bem importante em Atos dos Apóstolos. Na verdade, todos os momentos até agora foram importantes, mas esse aqui é muito, porque esse é meio que o primeiro contato de Pedro com... Ok, Jesus Cristo cumpriu a lei e agora estamos expandindo ela para os gentios. E não apenas expandindo para os gentios, mas dando uma missão para eles. E não só isso, mas eles agora são bem-vindos e não vamos impedi-los de serem batizados, porque eles receberam o Espírito Santo assim como nós e... Pessoal, isso é muito importante porque Pedro... Assim, você alguma vez se perguntou por que nós não seguimos as leis kosher do Antigo Testamento, as leis alimentares? Porque nós lemos sobre elas, né? Vimos todo o Antigo Testamento. Agora, por que não seguimos aquelas leis? Bom,
Tudo começa aqui, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, onde Pedro tem essa visão em que a voz do Senhor fala a ele e diz: levanta-te, Pedro, mata e come. E o que Deus declara puro, não o tenhas por impuro. E é isso, esse é o cumprimento das leis kosher do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Elas agora são substituídas por essa expansão do abraço de Deus aos povos gentios e a todos os alimentos da terra. E isso é um símbolo do que acontece a seguir, que é o fato de que Pedro foi chamado para ir à casa de Cornélio, que era um centurião, né? Ele foi chamado à casa de um centurião romano. E eu amo isso, que quando Pedro responde e vai até lá, Cornélio meio que se preparou, né? Ele reuniu todos os parentes e amigos próximos e ele fica tipo, ok, estamos prontos, tá todo mundo aqui, o que a gente precisa saber? O que o Senhor quer nos falar, né? Ah, uma visão apareceu para mim dizendo que você vai nos ensinar algo sobre como viver essa vida nova. Aí eu reuni minha família e meus amigos aqui, então, Pedro, o que é? Nos diga. E ele diz, né? Ele conta a eles e proclama o evangelho de Jesus Cristo para eles. E enquanto ele ainda está falando, o Espírito Santo desce sobre eles e eles começam a falar em línguas e a exaltar a Deus. E então eles são batizados e isso é incrível. É inacreditável. É impressionante o que Deus está fazendo a esses seres humanos comuns. Ele continua a mostrar que seu amor não tem limites. E isso é sensacional. Não tem como, pessoal. Simplesmente sensacional. Ai, cara, que bênção. Agora, seguindo em frente, temos a primeira carta aos Coríntios. Então, um pouco de contexto. A gente vai ouvir mais sobre a missão de São Paulo em Corinto, acho que no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Então já vamos ver isso daqui a alguns dias. Mas o contexto é que Paulo esteve proclamando Jesus em Atenas. E ele foi ao Areópago, também chamado de Colina de Ares. E ele basicamente fez um sermão incrível. Mas daí quando ele começou a falar sobre a ressurreição de Jesus, o pessoal ficou tipo, ah, legal, é legal, mas a gente vai dar uma voltinha e depois a gente volta para escutar mais, tá? Então, talvez alguns tenham se convertido, mas a coisa não estava sendo bem um sucesso por lá. Então uma hora Paulo resolve sair de Atenas e ele vai para Corinto. O que entendemos aqui é que Paulo, ao deixar Atenas, ele deu argumentos incríveis. Ele deu argumentos realmente bons, usando a sabedoria grega e a lógica romana e tudo mais. Foi ótimo. Mas nada de conversões. Então aqui ele diz: quando fui até vós, em Corinto, né? Não me apresentei com grande eloquência e sabedoria para anunciar-vos o mistério de Deus. Pois entre vós não decidi saber outra coisa a não ser Jesus Messias e este crucificado. Minha mensagem e minha proclamação não se apoiavam em palavras sábias e persuasivas, mas na demonstração de poder do Espírito. Então, uma das suposições aqui é que São Paulo não confiou em suas próprias habilidades de oratória. Ele não confiou em sua capacidade de convencer as pessoas com suas próprias palavras ou por sua sabedoria, mas simplesmente em permitir que o poder de Deus trabalhasse através dele. E no meu entendimento, e eu posso estar errado, mas eu entendo isso como sendo sinais, né? Milagres que Deus, através de São Paulo, teria realizado. Para convencer as pessoas de que ele estava certo quando ele falava sobre Jesus ser o Filho de Deus, que havia sido crucificado e ressuscitou dos mortos. Então eu acredito que, quando ele esteve entre eles, ele foi sem sabedoria humana, mas com o poder de Deus. Não apenas falando com ousadia, mas realmente se apoiando no poder de Deus e permitindo que grandes obras fossem realizadas através dele. Eu não me lembro se existem evidências para essa interpretação, mas para mim faz sentido. Então a igreja em Corinto foi estabelecida. E Paulo partiu. E depois de um tempo, tudo meio que desmoronou. Nem tudo, mas muita coisa desmoronou. E a primeira coisa que Paulo fala, ele escreve o quê? 9 versículos. E aí no versículo 10 do capítulo 1, ele vai e diz: beleza, olha, eu preciso conversar com vocês, pessoal, porque vocês não estão, o que vocês estão fazendo? Porque tá tendo umas divisões na igreja. Ele diz que algumas pessoas estão dizendo: ah, eu pertenço a Paulo, eu pertenço a Apolo, eu pertenço a Cefas. Aliás, Cefas ou Kefas é pedra, né? Pedro. É como se diria pedra na língua deles. Então tá tendo essa divisão na igreja. Eu pertenço a Paulo, eu pertenço a Apolo, eu pertenço a Pedro, eu pertenço a Cristo. E quase imediatamente aqui no capítulo 1, no versículo 10, São Paulo fala sobre essas divisões na igreja. E ele parece estar falando bem firme, né? Ele diz que, olha, vocês estavam todos unidos em Jesus Cristo. Mas aí, de repente, agora vocês estão dizendo, agora vocês estão se separando em times, que alguns são do time do Paulo, outros do time do Apolo. Apolo era um orador conhecido na época, né? Ao que parece, ele era um cristão que falava muito bem. Então Paulo diz que
ele mesmo não discursa muito bem em pessoa. Ele escreve muito bem, mas ele não discursa muito bem em pessoa. Mas Apolo, esse cara, ele sabia usar as palavras. Então, você tem essas 4 facções, né? Esses times se formando. O de Paulo, o de Apolo, o de Cristo e o de Pedro. Ou Cefas, Kefas. E você até entende os motivos de cada pessoa querer entrar em um deles. Tipo, eu sou de Paulo porque ele foi quem fundou a nossa comunidade. Ou eu pertenço a Apolo porque ele fala muito bem, ele é um grande orador. Ou eu pertenço a Cefas, Pedro, né? Porque ele é o príncipe dos apóstolos. Mas aqui Paulo está dizendo que essas divisões, essas equipes, essas facções estão indo contra a unidade da igreja. E não só isso, mas elas estão violando a própria razão pela qual vocês vieram a conhecer Jesus em primeiro lugar. Porque vocês vieram conhecer a Jesus não através da sabedoria. Lembra que eu falei que em Atenas, Paulo proclamou a palavra com sabedoria, lógica, usou ótimos argumentos, mas não adiantou muito? Então, quando ele foi a Corinto, ele decidiu confiar totalmente no poder do Espírito Santo. Então, eles não foram convencidos pelas palavras de Paulo, né? Eles foram convencidos pelo poder da cruz. E aqui ele está lembrando eles. Vocês esqueceram disso? Vocês esqueceram que a razão pela qual vieram, em primeiro lugar, a professar fé em Jesus Cristo foi porque encontraram Jesus em sua cruz? E essa é a tentação que cada um de nós temos, né? Às vezes esquecemos a cruz, esquecemos Jesus. Ou às vezes esquecemos o fato de que Jesus e sua cruz andam de mãos dadas. E aí a gente se perde em algumas coisas, tipo, não, eu sigo aquele padre, não, mas eu sigo aquele outro padre. E acabamos focando muito em trivialidades, como, sei lá, essa música deve ser cantada dessa forma, ou algo assim, e acabamos nos afastando do que realmente importa. Porque reconhecemos que se eu esquecer de Jesus Cristo e dele crucificado, eu vou perder o foco. E, assim, no capítulo 2, ele diz muito claramente: quando fui até vós, irmãos, não me apresentei com grande eloquência e sabedoria para anunciar-vos o mistério de Deus, pois entre vós não decidi saber outra coisa a não ser Jesus Messias, e este crucificado. E ele continua: minha mensagem e minha proclamação não se apoiavam em palavras sábias e persuasivas, mas na demonstração de poder do Espírito. E é por isso que eu acredito que quando Paulo foi a Corinto, ao invés de Atenas, ele sabia que ele não ia conseguir fazer as conversões sozinho, entre aspas, né? Ele precisava do poder de Deus agindo através dele para realizar os milagres. E assim, humildemente, Paulo permitiu que o Senhor Deus realizasse grandes obras através dele. E as pessoas viram isso e chegaram a conhecer a verdade de Jesus Cristo crucificado e o poder de Deus. Eu não sei se fez sentido, mas é o que eu acredito. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre essa divisão. É uma espécie de divisão, né? Essas facções, esses times na igreja de Corinto. Mas também sobre muitas pessoas que simplesmente não estavam vivendo de acordo. Corinto era um lugar que as coisas estavam bem ruins. Vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã. Corinto era, podemos dizer, tipo Las Vegas daquela época. Las Vegas tem suas partes boas, né? Eu acho que sim, não sei, nunca estive lá. Mas Corinto era um lugar que estava triste a situação. Era um lugar bem perigoso para se viver se você queria ser uma pessoa santa. E as pessoas de Corinto tinham escolhido viver ali antes de se tornarem cristãs. Então, elas têm muitos maus hábitos, muitas más influências em suas vidas. E alguns deles estão voltando a esses maus hábitos. Então, Paulo vai continuar escrevendo e continuar chamando eles de volta ao coração do Evangelho, chamando de volta ao coração de Jesus e de sua igreja. E isso é o que vamos ver nos próximos dias, mas aqui estamos hoje no dia 331, que foi uma grande bênção. Ai, ai. Tô rezando por vocês, pessoal, por favor rezem por mim. Meu nome é Padre Mike, eu mal posso esperar para vê-los amanhã. Deus abençoe.